Hoje nós vamos falar sobre um pintor chamado Alfredo Volpi. Ele é conhecido como o mestre das bandeirinhas, mas nem sempre foi assim. No início da carreira do Volpi, ele se identificou com o impressionismo, então ele não pintava bandeirinhas, nem fachadas, nem ampulhetas, e é o que nós vamos ver na aula de hoje. Ele foi um pintor de descendência italiana, ele veio aqui para o Brasil, ele tinha 1 ano de idade, e ele foi considerado um dos pintores de maior destaque na segunda geração da arte moderna. Ele era filho de imigrantes italianos, ele veio para cá, ele tinha pouco mais que 1 ano de idade. E aí a família se instala em São Paulo. Ainda criança, ele estuda na Escola Profissional do Brás e depois ele trabalha como marceneiro, como entalhador, encanador. Depois, quando ele já era rapazote, aos 16 anos, ele começa a pintar paredes, decorar paredes, painéis em residências, e foi nessa época que ele despertou para pintar em telas. Ele participou de uma exposição coletiva, isso foi em 1925, no Palácio das Indústrias de São Paulo, e nesse período ele retratava paisagens. Nesse período, o foco da pintura dele, a temática que ele usava, eram somente paisagens. Essa imagem que vocês veem ao fundo é uma das obras dele. Ele pintava paisagens de uma maneira muito realista e ele era influenciado pela questão da luz, a maneira que ele usava, a maneira que ele posicionava a luz nas telas. Ele recebia influência da pintura italiana e também dos impressionistas. Suas telas apresentavam grande sensibilidade para a luz e sutileza no uso das cores, sendo por isso comparado aos impressionistas. Quando a gente olha essa tela e lembra das características do impressionismo que a gente estudou lá no início do ano, na aula presencial ainda, a gente essa temática e a maneira como ele coloca as cores, a maneira que ele coloca a luz, nos remete às características desse movimento que a gente estudou. Essa tela que está aí ao fundo chama-se Paisagem com um Carro de Boi. Essa tela também é uma tela que nos remete a características impressionistas, meio que misturado com na questão das cores e assim, muito carregado de tintas, né, nos remete também ao expressionismo na questão da maneira de pintar, não na temática. Essa obra é intitulada Casinha de Mogi das Cruzes. Quando foi em 1930, ele se aproxima do grupo Santa Helena. Por que esse grupo recebeu esse nome? Porque tem um edifício Santa Helena, inclusive até hoje, lá na Praça da Sé, em São Paulo. E os pintores, eles ocupavam as salas que eram de escritório para fazer as suas pinturas, para fazer as suas decorações. Então, o Volpi, ele se ligou a esse grupo de artistas, ele não chegou a locar uma sala nesse edifício, mas ele ficou muito ligado a esse grupo de artistas. Ele não chega a se instalar no local, igual eu já falei, mas ele participa das excursões que aquele grupo de artistas faziam. Então eles iam para os subúrbios para arrumar temáticas para eles pintarem, para servir de inspiração. E eles participavam também, desenhavam com modelo vivo. E isso o Volpi também participava desse tipo de trabalho com eles.
Quando foi em 1936, o Sindicato dos Artistas Plásticos foi formado em São Paulo e ele participou ativamente da formação desse sindicato. Depois ele expõe em São Paulo e nessa época, mais ou menos em 1937, a sua pintura ela se destacava pelas mesmas características meio que impressionistas. E ele tem uma série de paisagens marítimas nessa época. Essa aí é uma tela dele, dessa fase, e essa aqui também. A gente percebe a questão da luz, da luminosidade no céu, a luminosidade assim nas ondas, o reflexo solar. A gente percebe e isso são características impressionistas. Quando foi em 1940, ele ganha um concurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí ele começa a pintar de um novo estilo, né? A sua temática começa a dar uma mudadinha. Então ele começa a pintar temas populares e religiosos, assim como a gente percebe aí nessa tela. Em 1944, ele faz a sua primeira exposição individual, também em São Paulo, numa galeria chamada Itá. Em 1953, ele recebe o prêmio de melhor pintor nacional da Bienal Internacional de São Paulo. Então, o Volpi teve uma trajetória muito feliz, ele teve uma trajetória artística muito produtiva. Ele viaja pela primeira vez para a Europa em 1950. Ele fica por 6 meses lá. E isso foi decisivo na vida do Volpi. Quando ele retorna, a sua arte dá uma guinada. Ele começa a pintar de formas bem diferentes daquela forma que ele estava acostumado a pintar. Então ele muda totalmente o seu estilo. Ele começa a formar o seu estilo próprio. Ainda na década de 50, ele entra numa fase de abstracionismo geométrico, então ele começa a usar formas geométricas para compor as suas telas. E aí ele pintou algumas séries chamadas de bandeirinhas, fachadas e ampulhetas, sendo que a série Bandeirinhas é o que deu a ele o título de mestre das bandeirinhas. Então, toda vez que fala em Alfredo Volpi, todo mundo já lembra das bandeirinhas. E aí, a partir dessa época, ele abandona a questão, as características meio que impressionistas que ele tinha, e toda a sua pintura passa a ser só linha, forma e cor. Aí eu vou apresentar para vocês algumas telas, né, da série As Bandeirinhas. As fachadas dos casarões. Tá vendo? Bastante formas geométricas, a questão das cores, tons terrosos, mas também tons bem coloridos. Ele era um artista bastante eclético na questão da cor. E a série Ampulhetas. É uma ampulheta meio que estilizada, né? Não é uma ampulheta como a gente está acostumado a ver. Mas a gente reconhece nos traços, se a gente observar grupo por grupo, a gente reconhece sendo uma ampulheta. Depois de várias exposições, ele recebe algumas premiações bem importantes e aí ele começa a ganhar uma fama internacional. Daí ele vai para participar de uma exposição em Nova York
e participa também da 5ª Mostra Internacional em Tóquio. Então ele começa a ter visibilidade internacional. Quando foi em 1962, ele recebe o prêmio da crítica carioca como o melhor pintor do ano. Depois ele participa da Bienal em Veneza e em 1966 ele pinta o afresco Dom Bosco, que é um afresco bem famoso do Alfredo Volpi, que fica no Itamaraty, que é esse aí que está ao fundo. Ao longo de sua carreira, vocês viram que ele passou por diversas fases, né, da pintura. Ele mudou de temática por muitas vezes, até ele encontrar-se na pintura, até ele criar a sua própria linguagem artística. Então ele começou e ele foi evoluindo até se encaixar no seu próprio estilo. E era um estilo que representava o abstrato e o geométrico. Os seus mais importantes registros foram os casaris, as bandeirinhas coloridas, e por isso ele foi chamado de mestre das bandeirinhas. Igual eu falei para vocês, não tem como a gente falar em Alfredo Volpi e não lembrar das bandeirinhas. Ele foi o único artista plástico a usar de maneira tão vasta esse tema. Uma outra curiosidade sobre o Volpi é que ele mesmo produzia suas tintas. Ele não usava tintas industriais, que era rico em chumbo, né? Teve artistas que morreram, inclusive, intoxicados por conta da tinta. Então ele produzia suas próprias tintas. Ele diluía o verniz, clara de ovo e pigmentos naturais. Quais eram esses pigmentos? Terra, ferro, óxido, o que dava a cor, o que soltava essa cor nesse verniz, né? Então ele próprio produzia a sua tinta, o que fez com que ele tivesse ainda esse estilo muito próprio, inclusive no material que ele usava. Então o Volpi, ele foi único. Ele foi um pós-modernista, né? Ele participou da 2ª fase do modernismo brasileiro e desenvolveu um estilo muito dele, muito próprio, muito Volpi de ser. Então é isso. Por hoje é só. Eu espero que todos vocês estejam bem e até a próxima.